E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do PET. Mais uma questão resolvida da prova de cálculo numérico sobre o assunto integração numérica. Então vamos aprender a resolver essa questão. O que é que fala ela? Ele fornece uma tabela de valores de x e valores de f de x e fala que sabendo que a regra de um terço de simpson é em geral mais precisa que a regra dos trapézios, qual seria o modo mais adequado de calcular a integral de 0 a 1 de f de x dx usando a tabela acima? Aí aplica este processo para determinar o valor da integral. Bom, aqui ele não forneceu para a gente o valor de f de x, mas não foi preciso, porque o valor de f de x a gente utiliza para poder encontrar os valores e montar a nossa tabela. Já que ele já forneceu a tabela, a gente vai analisar a tabela e ver o que a gente pode fazer para conseguir resolver, calcular a integral dessa função. O primeiro passo que você tem que fazer é ver quantos subintervalos tem aqui na tabela. Então perceba que aqui é um subintervalo, 2, 3, 4 e 5. Aqui ele fala que a regra de um terço de Simpson ela é em geral mais precisa, ou seja, ele está nos falando para a gente usar a regra de um terço de Simpson. Porém, aqui eu tenho o quê? Um número de subintervalos igual a 5, ou seja, é um número ímpar. Eu não posso utilizar diretamente a regra de um terço de Simpson. Por quê? Porque ela só pode ser usada quando o número de subintervalos é um número par. Só que eu posso utilizar um artifício para poder encontrar o valor dessa integral, que vai ser combinar duas regras. Eu vou combinar a regra dos trapézios e a regra de Simpson. Ah, mas como eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, de 0 até 0,8, eu vou usar um terço de Simpson. E de 0,8 até 1, eu vou usar a regra dos trapézios. Então, essa é uma forma de calcular essa integral usando duas regras. Porque a regra dos trapézios ela não tem nenhuma condição para você usar ela. Você pode usar ela tanto como n igual a ímpar, como n igual a n par. Porém, ele não pede para você utilizar ela, a regra dos trapézios aqui. Ó. Ela pede para você usar um terço de Simpson. Por quê? Porque é mais preciso. Só que eu não posso usar em todo o intervalo um terço de Simpson, porque o n é ímpar. Então, eu vou usar o artifício de usar a combinação entre as duas regras. Então, como é que vai ficar? Para fazer a integral de 0 até 0,8 de f de x dx, eu vou utilizar a regra de um terço de Simpson, que ela está aqui do lado. Ó. Aqui, olhando para a tabela, eu já consigo pegar o valor de h, que é o valor do tamanho do subintervalo. Você percebe que está indo de 0,2 em 0,2, ou seja, o nosso h é 0,2. Então, vamos calcular logo a integral de 0 até 0,8. Depois a gente vai fazer de 0,8 até 1 usando trapézio. E ao final disso tudo, a gente vai somar os dois valores e vai encontrar o valor para a integral para o intervalo todo. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 0,2, usando a regra de um terço de Simpson, 0,2 dividido por 3, multiplicado. Vamos dar uma organizadinha aqui, ficar mais fácil de ver aqui. Vamos focar aqui em um terço de Simpson, né? Que vai se dar aqui até aqui. Vamos organizar aqui. O 0 é o meu x0 aqui, o 0,2 o x1, o 0,4 o x2, o 0,6 o x3 e o 0,8 o x4. Aqui, usando a regra de Simpson, o que eu tenho? Eu sempre sei que o primeiro termo, o f de x0 e o f de xn, que no caso aqui é o x4, eles ficam sozinhos. Então, o que vai ficar sozinho aqui? O f de x0, 1. 1 mais. Aqui, ó, o 4, ele multiplica todos os f's de x que tem o índice ímpar. Então, vai ficar multiplicando o x1 e o x3. Então, vai ficar 1,2408 mais 2,033
fecha parênteses aqui, mais o 2 vai multiplicar todos os f's de x com índice par. Então, ele vai multiplicar o f de x2, que é 1,5735. Agora eu vou só somar com o x4 aqui, que é o 2,6965. Lembrando que o x4 aqui é o nosso xn, porque aqui eu estou usando regra de um terço de y, de 0 até 0,8. Aqui eu tenho quantos subintervalos? 1, 2, 3, 4. Ou seja, aqui eu teria n igual a 4. E por isso eu posso aplicar a regra de um terço de y. Então, de 0, a integral de 0 até 0,8 de f de x dx vai ser aproximadamente, vou calcular aqui esse valor. Então, a gente encontrou aqui um valor, usando 4 casas decimais de aproximação, 1,3293. Lembrando que esse é o valor de 0 até 0,8 de f de x dx, usando a regra de um terço de y. Agora, nós vamos fazer, vou apagar aqui para ficar mais organizado. Nós vamos fazer o restante do subintervalo, que é de 0,8 até 1, utilizando a regra dos trapézios, para a gente poder calcular o valor dessa integral. Então, fazendo aqui de verde, ó, vou fazer aqui do lado. A integral de 0,8 até 1 de f de x dx, utilizando a regra dos trapézios, que vai ser a regra dos trapézios simples, então vai ser bastante fácil de fazer, que é h sobre 2, nosso h é 0,2, 0,2 sobre 2, multiplicado pelo f de x0 mais o f de xn. No caso aqui, o nosso x0 é 0,8, o nosso xn é o x1, que é o 1. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2,6965 mais 3,7183. Fazendo aqui, eu vou encontrar com aproximação de 4 casas decimais, 0,6415. Pronto, eu calculei a integral de 0 até 0,8 utilizando um terço de y e de 0,8 até 1 usando trapézio, ou seja, eu usei uma combinação das duas fórmulas, das duas regras. Então, o que eu faço agora? Vou somar esses valores, vou somar o 1,3293 com o 0,6415, para me achar o valor da integral de 0 até 1 de f de x dx vai ser igual a aproximadamente a soma desses valores. Eu vou somar aqui 0,6415 mais 1,3293 e eu acho um valor, com 4 casas decimais, 1,9708. Então, a gente chega ao final de mais um vídeo. Esse vídeo aqui é bastante, essa questão é bastante complicada, você tem que fazer uma análise bem minuciosa para poder utilizar as duas regras. Então, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí e compartilha com os amigos.